vida começa com V de vitaminas. E saúde começa com S de Sidney Oliveira. Para uma vida com mais saúde, conte com as vitaminas Sidney Oliveira. São mais de 500 opções de A a Z para toda a família. Elas aumentam a sua imunidade, o seu pique e a sua energia. Possuem certificado internacional de qualidade e baixo custo. Tenha uma vida mais saudável com S de Sidney Oliveira. E de Sabrina. Pensou vitamina? Pensou Sidney Oliveira. Vitamina Sidney Oliveira. As vitaminas da família brasileira. Pensou? A Ultrafarma também é ótica. Os melhores preços em remédios, agora em óculos. Agosto é o mês de ultra promoção de armações e óculos de sol nas óticas Ultrafarma. Armações e óculos de sol das marcas exclusivas iFly e Fio com 50% de desconto. Imperdível! Acesse o site www.óticasultrafarma.com.br e consulte a loja mais próxima de você. Bom dia a você, telespectador, a você, internauta que acompanha a programação Ultrafarma com apoio de Sidney Oliveira. Chegamos até você mais uma vez com o programa Devotos do Bom Jesus de Iguape. Neste dia, após as celebrações da Festa do Bom Jesus, queremos manter o nosso coração alegre, o nosso coração iluminado pelos dias de festejos que tivemos no final de semana que terminou. Que alegria poder estar com você mais uma vez nesta segunda-feira. E quero meditar hoje com vocês, recordar que neste dia 9 de agosto nós celebramos a memória litúrgica de Santa Teresa Benedita da Cruz, Virgem e Mártir. Nascida com o nome de Edith Stein, na Polônia, ela era a filha caçula de uma numerosa família judia alemã. Ela deixou já na juventude, por volta dos 12, 13 anos, ela deixa de praticar a sua fé de origem, a sua fé judaica, e começa a dedicar-se aos estudos filosóficos. Ela tinha uma grande ânsia de encontrar a verdade. E ela se dedica à filosofia, sendo uma das alunas mais brilhantes do grande filósofo Russell, no estudo da fenomenologia. Dedicou-se a tal ponto, estudou a tal ponto, que ela passou a ser a secretária de Russell. Mas a sua busca da verdade constante continuava, até que num determinado momento, lendo a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila, ela, ao terminar essa leitura, ela percebe: encontrei aqui a verdade. Ela ingressa no Carmelo no ano de 1933. Foi batizada alguns anos antes, já adulta, só que num determinado momento, enquanto o mundo já vivia a Segunda Guerra Mundial, com a grande perseguição do nazismo aos judeus, ela acaba sendo levada, fugida para um Carmelo na Holanda. Porém, ali na Holanda, no ano de 1942, Santa Teresa Benedita da Cruz acaba sendo aprisionada, levada para Auschwitz, na Polônia, e ali ela é exterminada, ela é executada na câmara de gás. Ela dedicou a sua vida pelo povo judeu, ela dedicou a sua vida pela paz no mundo, é uma mártir da nossa igreja, uma mártir de praticamente dos nossos tempos, já da idade contemporânea, já do século XX. Em 1998, ela foi canonizada pelo Papa João Paulo II. Pedimos a intercessão de Santa Teresa Benedita da Cruz em tempos que vivemos na sociedade tantos extremismos,
tantos pensamentos contrários ao bem comum, tantos pensamentos contrários à vida, à solidariedade, à fraternidade. Pedimos a intercessão dela para que Deus nos livre de todo o mal presente no mundo e na nossa sociedade brasileira. Nós continuamos com o nosso programa e você pode enviar a sua mensagem, o seu pedido de oração para o WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo. Lembre-se que ao enviar a sua mensagem é importantíssimo que você se identifique, que você coloque o seu nome completo, a sua cidade, o seu estado e em seguida o seu pedido de oração. Nós rezamos por você, nós apresentamos aos pés do Senhor Bom Jesus de Iguape cada intenção, cada pedido que você traz no seu coração. Hoje vamos retomar a meditação dos textos do Evangelho. Na última semana nós nos dedicamos a preparar o coração para a festa de Nossa Senhora das Neves com a oração do Santo Terço, mas nessa semana nós retomamos a meditação dos textos bíblicos, dos textos do Evangelho. Nós estamos no capítulo 17 do Evangelho de São Mateus e hoje ouviremos dos versículos 22 a 27. Peçamos a Deus a graça de fazermos juntos um bom momento de oração, um bom momento de reflexão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste capítulo 17 do Evangelho de São Mateus, nós percebemos que, apesar de já caminhar com Jesus há um certo tempo, os discípulos ainda não compreenderam a centralidade da mensagem do Reino de Deus e, consequentemente, o objetivo da missão de Jesus. Jesus, ao anunciar a sua morte e, consequentemente, a sua ressurreição, acaba por deixar no coração dos discípulos um sentimento de tristeza. Tristeza porque eles não compreendiam o que de fato iria acontecer. Esperavam um Messias, esperavam um rei que
que talvez resolvesse as coisas por ali mesmo, né? Que libertasse o povo de Israel da dominação dos romanos, do Império Romano e de qualquer outro tipo de opressão. Mas Jesus veio libertar o povo da maior das opressões, da escravidão, do pecado e da morte. E por isso ele vai dizer que o Filho é livre. Nesse sentido, depois nós vamos compreender no contexto do texto o que ele quis dizer com o Filho é livre. Mas fazendo uma analogia a esta palavra de Jesus, pela sua morte e ressurreição, nós, como filhos e filhas de Deus, que adquirimos essa filiação pela morte e ressurreição de Jesus, pelo batismo, também nos tornamos livres da escravidão da morte e do pecado. Mas vamos voltar aqui, prosseguir com o nosso texto, porque o coração deste evangelho de hoje não é tanto o anúncio que Jesus faz da sua morte e ressurreição, mas, prosseguindo no texto, nós vamos notar que ele de fato confirma a sua filiação, ele confirma que é pessoa divina, ele confirma que é filho de Deus. Jesus acaba de chegar a Cafarnaum com os seus discípulos e imediatamente Pedro já é questionado pelos cobradores de impostos. Eles querem saber se Jesus paga o imposto que é devido ao templo. Este imposto era destinado a todos os judeus, independentemente de morarem ou não no território da Palestina, e ele destinava-se à manutenção do templo e dos cultos litúrgicos que aconteciam no templo. Então, todo judeu, ao completar 20 anos de idade, deveria contribuir com este valor, com este imposto. Este imposto era um valor simbólico, um valor pequeno que correspondia a uma diária de trabalho de um homem do tempo de Jesus. E ao ser questionado, Pedro vai imediatamente responder: sim, Jesus paga. Então essa certeza de Pedro, essa rapidez de Pedro ao responder o questionamento dos cobradores de impostos, é um sinal de que de fato Jesus exercia esse seu dever como cidadão. Pedro sabia que Jesus fazia isso. Eles estavam fora da casa e ao entrarem na casa estabelece-se um diálogo entre Pedro e Jesus. Jesus vai perguntar a Pedro, conforme nós vimos aqui: os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro vai responder que é dos estranhos. Isto porque nos antigos reinados havia o chamado tributo de censo. Era uma contribuição especial que se fazia, era um imposto que se pagava para o sustento da família real. Então todo o rei e toda a sua família era mantido por esse imposto de censo. Porém, quem pagava este imposto eram os estranhos, eram os estrangeiros, eram aqueles que não pertenciam à família real. Os filhos do rei, os parentes do rei, não recolhiam este imposto, eram os súditos, como Pedro vai recordar Jesus. Neste contexto, quando Jesus diz o filho é livre, ele está querendo dizer que ele é o filho do rei, ele é o filho do Deus que se adora, que se cultua naquele templo. E por isso, por ele ser o filho de Deus, ele é livre do pagamento do imposto. Ele não precisa pagar imposto porque ele é o filho de Deus, ele é o filho do rei. Então aqui Jesus confirma aos apóstolos, confirma a Pedro a sua identidade divina. Ele que desde a sua infância, quando foi perdido e encontrado por seus pais no templo, disse: não sabeis que devo cuidar das coisas de meu pai? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Então o templo era o lugar, era a casa do rei, era a casa do pai de Jesus. E por isso Jesus vai dizer que
o filho do rei está dispensado, é livre de pagar o imposto. Mas Jesus, como homem perfeito, quando Jesus se encarna, ele se faz homem perfeito, com todos os deveres, com todos os direitos, com todas as obrigações do homem dos homens de seu tempo. Embora tenha indicado sua condição divina, ele vive como um cidadão perfeito. Ele cumpre todos os deveres dos cidadãos do seu tempo. E apesar de não ter o dinheiro, aqui fica muito claro que Jesus de fato era um homem que vivia da providência, era um homem pobre. Jesus não tinha o dinheiro de uma diária de trabalho para pagar o imposto. Então ele diz a Pedro: vai, pesca um peixe e tira da boca dele a moeda que vai pagar o meu e o seu imposto. Então quer dizer, Jesus conta com a providência, com a ajuda daquelas pessoas que o cercam e que o acompanham nas suas viagens, na sua missão. Então revela-se aqui a pobreza de Jesus, mas ao mesmo tempo a sua solidariedade, porque ele paga não só o próprio imposto, mas ele também paga o imposto de Pedro. E qual é a lição que este evangelho de hoje nos deixa para nós que somos cristãos, para nós que somos batizados, seguidores de Jesus? Jesus nos deixa a lição de que devemos ser bons cidadãos, que devemos ser fiéis cumpridores dos nossos deveres de cidadão, fazendo o nosso trabalho e também na sociedade. Embora aquele imposto que Jesus falava no Evangelho fosse um imposto dedicado à religião, o Estado de Israel era considerado um Estado teocrático. O povo Israel era um Estado teocrático. Era um Estado, portanto, esse imposto ele acabava assumindo também um caráter civil, um caráter de cidadão, né? Ligado ao Estado, ligado ao reinado. Então Jesus aqui ele está deixando bem claro que ele era um bom cidadão, um cidadão que cumpria com as suas obrigações. Também é pelo nosso bom cumprimento das obrigações de cidadão é que as pessoas podem perceber o nosso testemunho de cristãos. Se formos bons cidadãos, e agora não cabe muito bem usar a expressão cidadão de bem, ela ultimamente está sendo um pouco deturpada, mas se formos bons cidadãos, verão no nosso testemunho a misericórdia e o amor de Deus. E os primeiros cristãos, desde os primórdios do cristianismo, eles sempre deram testemunho de bons cristãos, de homens e mulheres trabalhadores, trabalhadoras que se esforçavam também para levar a boa nova do Evangelho a todas as pessoas. Nós sabemos e nós insistimos muito nesta mensagem, é uma mensagem muito atual, muito proveniente do Concílio Ecumênico Vaticano II, que o homem se santifica no mundo, na sua condição, no seu trabalho, no lugar onde ele está, é que o homem se santifica. Então, como cidadãos, nós temos a oportunidade de, ao exercer nosso trabalho, de, ao cumprir nossos deveres, nos santificarmos e santificarmos as pessoas. Então, esta é a mensagem que o Evangelho nos deixa hoje, uma mensagem de santificação no mundo, na nossa condição, no nosso estado de vida, seja ele qual for, nós somos chamados a viver esta missão. E por fim, nós também nos santificamos no mundo quando nós nos fazemos presentes em todos os setores, em todos os ambientes da sociedade. E isso inclui também a questão social e a questão política. Muita gente acha que política não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com fé. De fato, aqueles homens e mulheres que são constituídos, que são ordenados, que são preparados para conduzir o povo de Deus como pastores, como líderes religiosos, estes de fato
devem manter o seu posicionamento político velado, guardando para si como seu direito de cidadão. Não deve estar envolvido na linha de frente com a política. Porém, os cristãos, os leigos e leigas no mundo devem sim se fazer presentes no meio político. É muito importante que os leigos participem da política. O Papa Francisco vai dizer que a nossa participação na política é um dos mais altos meios de praticar a caridade. Então, é missão nossa também estar envolvido no mundo político. Também nós devemos estar presentes nas questões sociais. Parece que uma dualidade em algumas pessoas entre espiritualidade e a questão social. É muito importante que, se nós tivermos uma espiritualidade verdadeira, se nós temos uma espiritualidade baseada nos ensinamentos do Evangelho, ela vai despertar em nós também o desejo de caridade, de fraternidade, de amor ao próximo. Então, que este Evangelho, que esta palavra de hoje nos ajude a sermos homens e mulheres comprometidos com a sociedade, comprometidos com o lugar onde vivemos, seja com o nosso bairro, seja no nosso próprio condomínio onde nós moramos, seja na nossa cidade, no nosso país, que sejamos homens e mulheres comprometidos. Não sejamos como Pôncio Pilatos, aqui fazendo uma analogia bem simples, bem pequena, que lavou a mão diante dos problemas que se apresentavam a ele. Não lavemos a mão para os problemas da nossa sociedade, para tudo que a gente tem vivido ao nosso redor. Amém. E nós continuamos com o nosso programa, este programa que tem o apoio, que tem o incentivo de Sidney Oliveira, presidente da Ultra Farma, ele que faz questão de dedicar diariamente um espaço dentro da sua programação para que a gente possa levar a palavra do bom Jesus a todos vocês. Nós somos muito gratos ao Sr. Sidney Oliveira pelo que ele tem feito pelo Santuário do Senhor Bom Jesus de Guape, sobretudo na última semana, quando foram transmitidas as missas festivas, quando foi transmitida uma programação toda especial em honra do Senhor Bom Jesus. Nós queremos agora rezar por você que acompanha a nossa programação. É muito importante que você, ao enviar a sua mensagem, o faça por escrito e coloque sempre o seu nome, a sua cidade e o seu estado. Nós não temos no ar como ouvir mensagens de áudio. O senhor Zildo Simplício, ele pede orações, ele mora no bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo, capital. Bom dia, que nosso dia seja abençoado por Deus. Amém. Por favor, identifiquem as suas mensagens. Bom dia, agradeço ao Senhor Bom Jesus de Guape a tudo conseguido e peço por meus familiares. Peço também pela alma de Durval de Oliveira Franco. Quem nos pede essa oração é o Osmar dos Santos Franco, da Praia Grande, São Paulo. Eu peço oração para todos os familiares, família Alves, que está de luto pelo falecimento do irmão do meu pai. O nome dele é Jailton Alves. Quem nos envia essa mensagem é a Júlia Braga Alves, da cidade de Carapicuíba, São Paulo. Bom dia, eu, Rodrigo Munhoz de Souza, peço para vocês colocarem nas vossas orações a Bom Jesus de Guape, a Nossa Senhora Aparecida, para eu conseguir comprar uma casa. Peço orações para o casal Rodrigo Munhoz de Souza e Giovanice Augusto da Silva. Rezamos também nessa intenção especial. Bom dia, eu gostaria de uma oração em forma de agradecimento pela cura de minha família do Covid-19. Guilherme Alves, Priscila Moy e Rafaela Moy. Eles falam da cidade de Barretos, no interior de São Paulo. Aos poucos, a pandemia vai diminuindo seus efeitos no nosso meio. Isso se deve ao nosso comportamento responsável,
ao usar máscara, ao praticar o distanciamento e, sobretudo, pelo uso das vacinas. Então, que muito em breve a gente possa se curar totalmente desse mal que tanto nos atrapalha, que tanto nos impede de conviver com os nossos irmãos. E nós vamos chegando ao final do nosso programa e vamos nos voltar à imagem do Senhor Bom Jesus de Guape para dele pedir a sua bênção e a sua proteção. A vossa bênção, ó bom Jesus, pedimos, com muita fé, de ti nos despedimos, que o vosso povo seja protegido, dai-nos a bênção, ó bom Jesus querido, que o vosso povo Rezemos a oração ao Senhor Bom Jesus. Senhor Bom Jesus, eu creio em vós. Eu creio que o Senhor é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Creio que o Senhor é a palavra que nos conduz à vida, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Senhor Bom Jesus, que sempre vos mostraste cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Escutai esta nossa oração. Perdoai meus pecados, não me deixeis cair na tentação e livrai-me de todo mal. Aumentai minha fé, minha esperança, que eu esteja sempre a serviço do Evangelho, que eu possa partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar junto com meus irmãos no caminho do vosso reino. Que eu tenha um coração cheio de amor, aberto e disponível para a minha família. Dai-me saúde, que nunca falte o pão suficiente em nossas mesas. Amém. Que o Senhor Bom Jesus possa abençoar a sua vida, o seu início de semana, e nós nos encontramos amanhã, no mesmo horário, aqui pela TV Gazeta. Obrigado ao Sr. Sidney Oliveira e à Ultrafarma pelo apoio que oferecem à evangelização. Deus te abençoe e boa segunda-feira. Começa agora o Plantão Ultra Descontão. Onde eu encontro remédios de marca ou genéricos que não custem um absurdo. Eline, moleza, é só clicar ultrafarma.com. Eu tô precisando de vitamina, mas eu não tô podendo pagar muito. É fácil, clique em ultrafarma.com, é mais barato e entrega em todo o Brasil. Como faço para comprar dermocosméticos por um preço que não pesa no meu bolso? Eu quero economizar, Botini! Clique agora, ultrafarma.com e economize pra valer. Vida começa com V de vitaminas. E saúde começa com S de Sidney Oliveira. Para uma vida com mais saúde, conte com as vitaminas Sidney Oliveira. São mais de 500 opções de A a Z para toda a família. Elas aumentam a sua imunidade, o seu pique e a sua energia. Possuem certificado internacional de qualidade e baixo custo. Tenha uma vida mais saudável com S de Sidney Oliveira. E de Sabrina. Pensou vitamina? Pensou Sidney Oliveira. Vitamina Sidney Oliveira. As vitaminas da família brasileira. Pensou?